Fala galera, boa noite, bom dia, boa tarde. Eu sou o Geraldo Maciel, Eu sou o Lucão. essa é a Playlist Infinita e finalmente vamos falar sobre um disco que o meu querido amigo Lucão tá ansioso aqui pra falar, faz semanas já. Teve uns 3 programas que a gente terminou, ele fez questão de dizer, e vamos falar de Chico Buarque. Então hoje nós vamos falar de Chico Buarque, esse grande artista brasileiro. Aí vem a pergunta, por que você queria tanto falar de Chico Buarque? Cara, sabe que eu. Há 3 semanas eu saberia responder essa pergunta. Hoje eu não sei. Na semana passada você também falou. Eu falei assim, semana que vem a gente vai falar Chico Buarque. Você finalmente! Você ficou desse jeito, sim, você ficou mó Não felizão. sei. Acho que eu tava muito ansioso pra falar, porque é um artista que eu acho muito genial da música brasileira. Então, vou falar uma coisa. A gente nunca na vida, eu acho, conversou sobre Chico Buarque. Uhum. Eu não tenho essa lembrança de a gente ter conversado sobre Chico Buarque. Eu não sei o que você conhece dele, o que você pensa sobre Chico Buarque. Não sei, fala aí, conta aí. Qual a sua experiência? Pelo menos vai ser a primeira vez que eu vou perguntar pra você como é que você conheceu esse artista. Você não vai falar, foi na MTV. Ah, não, isso Aí não. não é possível também, Mas, né? cara, é uma história esquisita. A minha família, ela sempre gostou muito de ouvir música, fazendo almoço e tudo mais. E a minha tia gostava muito de Emílio Santiago. Só que por Nosso algum motivo. apartamento, Só que por algum motivo, na um minha pedaço cabeça. de Saigon, me disse adeus no espelho com batom. Vamos fazer um programa sobre Emílio Santiago? Eu topo. O cara topa Eu qualquer topo coisa. qualquer coisa, cara. Cara, eu tenho uma coletânea do Emílio Santiago só, não tem nenhum disco de verdade dele. Então, só que daí por algum motivo, na minha cabeça, o nome Emílio Santiago remetia a Chico Nosso Buarque. apartamento. Não, desculpa. Então, pra mim, tipo, quando Caramba, falava velho. pra mim Emílio Santiago, eu entendia Chico Buarque. E isso ficou na minha cabeça por muito tempo. Inclusive porque eles são iguais, né? Fisicamente a mesma coisa, não a tem voz. nada a ver um A com o voz outro. é a mesma. Não, o Emílio Santiago canta Canta muito. pra caramba. Aquele homem tem uma voz poderosíssima. O Chico Buarque, ele não é um cantor ruim igual a galera fala. Tem gente que fala, Chico Buarque não sabe cantar. Não, o Chico Buarque é extremamente afinado. Eu também acho. Ele não tem uma voz potente, ele não tem uma voz versátil, mas ele é um bom cantor. O povo quer o quê também? Né? Todo mundo tem que ser Milton Nascimento, todo mundo tem que ser Emílio Santiago. O Milton Nascimento é um cantor muito melhor que Chico Buarque. Isso não quer dizer que Chico Buarque seja ruim. De forma Né? nenhuma. E aí, quais são as primeiras lembranças que você tem da música do Chico Buarque? O que você Cara, lembra aí? a primeira música. Entrevista com o Lucão. A primeira música que eu lembro claramente de ouvir dele foi Construção. Só que na versão mais recente, que ele refez uma versão de Construção, mais swingada. Não lembro em que disco saiu isso. Então, tem uma versão bacana de Construção que tá no As Cidades ao Vivo, que é, obviamente, o disco da turnê do As Cidades, né, que é uma versão que realmente, eu não sei se eu usaria a palavra swingada, mas é uma versão com uma cara mais moderna, para assim dizer, embora, né? Não moderno no sentido que ele pôs batida eletrônica na Não, música, não é isso. Mas é uma versão que é muito boa. Inclusive, eu já coloquei essa música em várias ocasiões em sala de aula para os alunos ouvirem. Não sei se cheguei a fazer isso na sua turma. Eu acho que não. Porque construção é um tipo de música que. Na verdade, sim, cara. Professor de português adora Chico Buarque. Sim. É difícil não gostar de Chico Buarque, porque o cara é foda mesmo. E construção é o clichê das aulas de português, quando tá falando de verso alexandrino, de rima esdrúxula, aquela coisa toda. Rima esdrúxula é a rima com propraxítonas, né? Eu não costumo usar construção para isso em sala de aula. Eu uso construção para falar de questões sociais, que normalmente eu coloco. O Operário em Construção, do Vinícius de Moraes, que é um poema, né? Não é uma música, e dou Construção do Chico Buarque. Então, é essa temática quando eu falo de poesia de caráter social. Só que eu penso, colocar a versão original de Construção, que é a versão de 71, eu acho que talvez não seja tão atrativo para os alunos, para os jovens agora, né? Claro Certo. que pode ter um jovem diferenciado lá no meio do rolê, mas eu preciso que as pessoas, no mínimo, respeitem aquilo que elas estão ouvindo, né? Então eu coloco essa versão que é do As Cidades ao Vivo. Eu acho, cara, deixa eu verificar aqui, As Cidades é de 98 e acho que esse ao vivo é de 99. Acho que é esse o disco, ele é muito bom. O Chico Buarque agora ele tá numas assim, ele lança um disco, faz uma turnê,
e sai o disco ao vivo. Tanto que saiu em 99, 2004, 2007, 2012 e 2018, discos ao vivo do Chico Buarque. Nossa, bastante coisa ao vivo. É muita coisa ao vivo, velho. Eu tenho 2 desses só, eu acho. Que é esse das cidades, que na verdade ele não chama as cidades ao vivo, ele chama Chico Buarque ao vivo. E eu tenho o Carioca. Eu não tenho, acho que nem o Na Carreira, ou tem também. Não sei, acho que não tem. E nem o Caravanas ao vivo. Uhum. E eu tenho outros ao vivo do Chico Buarque. Eu tenho Caetano e Chico juntos e ao vivo, que é o primeiro disco ao vivo dele, que é de 72. E eu tenho Chico Buarque ao vivo em Paris, que é o show do Lezeni, que é muito bom também. Tem algumas coisas. A minha coleção de Chico Buarque É um pouquinho pequena. ele é o artista de quem eu mais tenho disco. Eu acho que os 3 que eu tenho mais discos são Chico Buarque. Depois eu acho que se eu somar Legião e Renato Russo, fica em segundo. E depois Caetano Veloso. É engraçado, porque eu já falei isso para algumas pessoas. E as pessoas acham estranho, porque acham que os discos que eu vou ter mais são de rock. E na verdade não. Não. A minha maior coleção, tranquilamente, é do Chico Buarque. Eu acho que eu tenho mais de 25 discos Caraca, dele. é muito disco, velho. Acho mais de 25. Vinil eu tenho pouco. Vinil eu tenho 3 ou 4. É tudo em CD mesmo. Você quer complementar alguma coisa que você tá falando? Não, eu só queria falar que aí a música Construção me pegou de um jeito que eu falei, cara, isso aqui é completamente genial. Isso aqui é absurdo, absurdo. Porque a jogada que ele faz com as palavras, eu fiquei... Sabe quando parece que você descobriu um universo novo? Uhum. Foi isso. Pra mim, ele abriu a minha mente. Eu falei, caraca, cara, que coisa... Mas depois? Aí eu escutei o disco, Construção, de 71. Uhum. E Um detalhe. Só a gente vai se cortando aqui, porque hoje tá completamente sem roteiro mesmo. A gente só vai falando aqui o que Vai vier no na nossa feeling. cabeça. No Construção tem também a música Deus lhe pague. Uhum. E elas emendam no disco. Só que a primeira vez que eu ouvi Deus lhe pague não foi com Chico Buarque. Foi com Elis Regina. E aí tem uma coisa que eu acho muito curiosa. Porque a gente tava vivendo um movimento um pouco estranho aqui no Brasil. E tinha o programa Bossa Nova, né? Depois teve o Dois na Bossa, que era a Elis Regina e o Jair Rodrigues. E tinha o programa da Jovem Guarda, que era o Roberto Carlos, Erasmo Carlos e Vanderlei. Eu tô falando programa de televisão. E aí criou-se uma rixa entre os dois grupos, né? O grupo do MPB e o grupo do Iê Iê Iê. E teve uma passeata no Brasil, que foi uma passeata contra a guitarra elétrica. Caraca, Pra que doideira não isso. colocar a guitarra elétrica na música brasileira. E Elis Regina e Jair Rodrigues estavam nessa passeata, o que não durou muita coisa. Depois a Elis Regina gravou Deus lhe pague e a versão dela é entupida de guitarra, porque ela entendeu, sacou? O que Entendi. estava acontecendo ali. E eu conheci por ela, eu achei muito boa, assim, a versão muito rock and roll da Elis Regina, sabe? E só depois que eu fui ouvir a do Chico mesmo, Construção. Construção é um dos poucos discos dele que eu tenho em vinil. Aí, é completamente genial a construção, cara. Foi realmente um impacto de eu entender, assim, porque eu ouvia muito sobre Chico Buarque, quem era Chico Buarque de Holanda, o maior compositor da música brasileira de sei lá quanto tempo. Eu ouvi muita gente falando isso, mas eu não sabia quem era, até eu ouvir Construção. Aí eu entendi. Uhum. Só que, ao mesmo tempo, ele tem tanta coisa de carreira que eu nunca consegui revisitar coisas mais antigas, ou até mesmo depois de Construção. Não, revisitar, acho que não seria a palavra, né? Você nem Exa- visitou. Exatamente, eu não fui conhecer. Eu também. Então eu Conheço fiquei. muita coisa, não. Eu fiquei, assim, acho que um outro disco ao vivo. Aí tem aquela versão maravilhosa de Genise Zeppelin, que a Letícia Sabatella interpreta, que eu achei uma coisa mais genial. Daí eu fui descobrir a ópera do Malandro, que eu ouvi pouco também. Assim, Nossa, a ópera do Malandro, cara, eu ouvi tanto. Eu ouvi tanto. Inclusive, fiquei muito feliz quando, não faz tanto tempo, deve fazer uns 4 anos no máximo, eu comprei o vinil da ópera do Malandro. Porque eu lembro quando eu era moleque, eu tinha na fitinha, cassete. Eu tenho o livro, também adoro a ópera do Malandro. E essa versão da Letícia Sabatella, ela viralizou, né? nossa, é um negócio impressionante. E é muito. Dramática. Dramática A mesmo. interpretação dela é muito dramática. Assim, cara, o Chico Buarque, você pode pegar toda a discografia dele, é óbvio que a gente não vai falar de todos aqui, é muita coisa, porque você tem que considerar os álbuns
e as trilhas sonoras Uhum. de peça, por exemplo, né? Então, ó, o primeiro disco dele é de 66, era um menino ainda, e já tem o primeiro clássico dele, que é a banda. Tem a Rita, tem Pedro Pedreiro, que ele lançou como compacto antes, conhece elas? Não. Não, essa não. Pedro Pedreiro, penseiro, esperando o trem, manhã carece, parece, de esperar também. Nossa, é boa demais. Aí depois, em 66, no mesmo ano, ele musicou Morte e Vida Severina, do João Cabral de Melo Neto. Uhum. Sabe que tem o Funeral de um Lavrador, que se tornou muito conhecido, que ele lançou no Chico Buarque, volume 3. Né? O volume 2 tem Com Açúcar com Afeto, tem Morena dos Olhos d'Água, muito... Nossa, cara, pelo amor de Deus, não sei como é que pode. Porque o cara, ele não parece ser necessariamente aquele cantor, compositor que foi se desenvolvendo. Como cantor, ele foi se desenvolvendo mesmo. Mas como compositor, ele já começou a ser um genial. Ele já tinha um diferencial ali, né? No volume 3, além de Funeral de um Lavrador e tema para Morte e Vida Severina, tem Ela Desatinou, que é um classicão, tem Retrato em Branco e Preto, que é uma das músicas mais bonitas da carreira toda dele, e tem Roda Viva. Uhum. Então o cara tava lá em 1968, um terceiro disco, compondo uma música que não é um clássico. Roda Viva não é um clássico, Roda Viva é um hino. Depois, ele já fez uma turnê na Itália, ele gravou Per un pugno di samba, que são músicas gravadas em italiano, mas músicas dele, que ele verteu para o italiano. Vem Chico Buarque volume 4. Esse eu não tenho, você acredita, rapaz? Tem um disco de Chico Buarque que eu não tenho. Porque eu tenho até o Per um pugno di samba. E sabe por que eu não tenho? Por quê? Primeiro porque eu sou trouxa. Mas ele é o pior disco do Chico Buarque. Tipo, é meio quase consenso que ele é o pior disco do Chico Buarque. O problema é que aí eu não comprei, e aí vem a questão na minha cabeça. Mano, o pior disco do Chico Buarque não pode ser ruim. Ele só é o pior do Chico Buarque. Mas o Chico Buarque é tão fodelão que não tem como o bagulho ser ruim, tá ligado? E aí o quinto disco dele já é Construção. Aí, cara, você pensa, mano, ele começa a ser respeitado, né, por todo mundo, cara. Chico Buarque, ele conseguiu transcender o fato dele ser filho do pai dele, né, que é o Sérgio Buarque de Holanda, um dos maiores antropólogos do Brasil, que escreveu Raízes do Brasil, que todo mundo que estuda letras, história, antropologia, sociologia, lê Raízes do Brasil, nem que seja o capítulo O Homem Cordial. Você leu? Isso que eu acabei de falar, todo mundo que faz letras, Não, e o cara tá com vergonha de responder. O cara tá fazendo que não com a cabeça, velho. Eu tô tipo assim, não lembro de ter lido isso aí não, cara. Pô, aí você me complica a vida, né, Não, velho? mas eu não Você complico me a sua vida, complica eu complico a minha vida. Caramba, velho, vai ler Raiz do Brasil, meu irmão. Que é isso, velho? Nossa senhora, eu vou até ser obrigado a beber uma aguinha aqui agora. Não é só a sua vida que eu tô complicando a minha também. Tem uma deficiência muito grande de coisa que eu tenho que ler e que eu tenho que correr atrás, mas... Então leia, rapaz. Agora, cara, vamos colocar uma questão histórica. O primeiro disco do Chico Buarque é de 66. Certo. Ou seja, já estávamos na ditadura, que começa em 64. 64. Quando ele lança o Construção, que é um disco socialmente pesado, já estamos em 71. A gente já estava há 3 anos do AI-5, que foi em 68. Né? E aí, ele em 73 tem a peça Calabar, que eu tenho também a trilha sonora dessa peça. Ele é super... A peça é perseguida, o disco é censurado, acontece muita coisa. Aí em 74 acontece uma coisa que eu conto pra todo mundo. Se você que tá ouvindo foi meu aluno, é bem provável que você já tenha me ouvido contar essa história. Ele tinha que lançar o disco. Certo. Tem contrato com gravadora, né? Essa parada toda. Só que tudo que era lançado naquela época tinha que ser submetido à censura, correto? Correto. Então, ele compôs 12 músicas. 12 músicas, acompanhe. E aí submeteu. Eu sempre erro, eu achava que era 10 músicas, mas não eram, não. Eram 12. Ele compôs aqui e mandou pra submissão. Acompanhou que são 12 músicas? Sim. Censuraram 11. Nossa senhora. Então o cara pensou: e agora? O que eu faço? Porque existe o contrato. Eu preciso soltar o disco. A gravadora vai me cobrar. Agora vem a questão. Por que censuraram 11 e não todas?
A única música que não censuraram foi a que não era assinada pelo Chico Buarque, que é a música Acorda Amor. Essa música foi composta por Leonel Paiva e Julinho da Adelaide. Você sabe quem é Julinho da Adelaide? É o Chico Buarque? É o Chico Buarque. Ele só não assinou com o nome dele. Ele usou um heterônimo. Não, cara, ele usou um pseudônimo. Pseudônimo. Aí lançou um disco só de cover, que é o Sinal Fechado. Uhum. O título ele tirou da música do Paulinho da Viola, que é a música que fecha o disco. E eu só queria comentar, cara, antes de a gente ir pro disco de hoje mesmo, algumas músicas assim são importantes nos discos dele, porque falar da carreira inteira do Chico Buarque fica complicado. Ele tem um disco bom pra caramba, de 76, que é Meus Caros Amigos, tem uma capa super clássica, que tem, por exemplo, O Que Será, A Flor da Terra, O Que Será, sabe, né? Uhum, só sei. Mulheres de Atenas e Olhos nos Olhos. Só por ter essas 3 músicas, o disco já... Já vale a pena. Caramba, velho. E tem mais coisa, tem A Noiva da Cidade, que é bom, mas, pô, só esse começo aqui do disco já, nossa, deixa a gente completamente satisfeito. Em 78, ele lança um disco que chama Chico Buarque. Esse é o nome do disco. Mais um Chico Buarque. Não. Não, os outros Os tipo outros volume, né? Não, os outros é Chico Buarque de Holanda, volume 1, Chico Buarque de Holanda, volume 2, Chico Buarque de Holanda, volume 3, Chico Buarque de Holanda, volume 4, Construção, Sinal Fechado, Meus Caros Amigos. Esse aqui chama só Chico Buarque. Ele é conhecido como Chico Buarque 1978. Aham. Sabe que música tem nesse disco? Qual? Pivete. Ele gravou primeiro Pivete nesse disco e depois regravou no Para Todos, que é o disco que a gente vai falar melhor hoje, mas nessa de 78 não tinha aquele começo, Messy have money pra manjar. Não tinha esse começo. Saquei. Ele colocou depois. E aqui tem uma das músicas mais bonitas e mais doloridas do Chico Buarque, velho. Pedaço de Mim. Nossa, Essa eu não conheço. um pedaço de mim, a metade arrancada de mim. Nossa, cara, essa música, ela é de sofrer, mano. Pelo amor de Deus. Nossa, que coisa mais dolorosa que essa música. Depois, em 80, ele lançou um disco chamado Vida, que tem talvez a música mais brega do Chico Buarque. Mas o fato de uma música ser brega não faz ela ser ruim. O nome da música é Eu Te Amo. E ouve. Só ouça essa música. E tem Bastidores que ficou famosíssima na voz do Calbi Peixoto. Eu gosto das duas. Calbi Peixoto é muito mais dramático, né? Calbi Peixoto, nossa senhora. Você ouve o negócio e pensa, meu Deus, quero rasgar minha roupa ouvindo essa música. Mas o Chico Buarque não consegue ser tão dramático quanto o Calbi Peixoto, nem tem jeito. Do que você conhece, a sua música favorita do Chico Buarque é Construção? Eu acho que às vezes é um pouco difícil até você fugir do clichê do Chico Buarque, porque no Para Todos tem a minha segunda música favorita do Chico Buarque, que é Futuros Amantes. A minha música favorita do Chico Buarque tá no Almanac, que é o disco dele de 81, que é As Vitrines. Cara, As Vitrines é uma das coisas mais lindas que eu já ouvi na minha vida. Eu fico pensando, cara, que jeito que esse homem fez isso? Isso é 81. O cara ainda tinha muita lenha pra queimar. Muita. A gente tinha muito disco pra lançar. Aqui tem Angélica, que é uma música linda. Ela é Dançarina, que eu gosto muito também. Aí o de 84 é outro que não tem nome, é só Chico Buarque. Tem Brejo da Cruz, que eu acho muito boa. Ele é um disco que, apesar de ser 84, ele tem uma cara mais moderna, parece, sabe? Porque assim, né, cara, os cantores que tinham dinheiro, os artistas que tinham dinheiro, eles tinham mais acesso às modernidades do estúdio também, né? Eu sinto isso nesse disco. E esse disco fecha com Vai Passar, sabe? Vai passar nessa avenida um samba sei. Essa eu conheço. popular. Cada paralelepípedo da velha cidade, essa noite vai... Sabe? É um sambão, rapaz. Outro que tem uma cara moderna também, que eu acho, cara, é esse de 87, que chama Francisco. E tem Bancarrota Blues. Cara, como o nome diz, é um bluesão muito bem feito, cara. Muito bem feito mesmo. Cantando Toró, também é uma música que fez sucesso na época, se não me engano. Não que eu lembre da época, né? Vou lembrar de que fazia sucesso quando eu tinha 7 anos de idade. É pesado também. O Chico Buarque, de 89, tem outra música linda, que, nossa, me arrepia a alma, que é A Mais Bonita, que ele canta junto com a Bebel Gilberto, que eu nem sei
a Bebel Gilberto, filho do João Gilberto. Sim. Nem sei quantos anos que ela tinha, cara, mas ela é uma menina ainda aqui nesse disco, né? Aí, em 93, vem o Para Todos, cara, e o Para Todos, ele é um divisor de águas na obra do Chico Buarque. Chico Buarque estava prestes a fazer 50 anos, ele entra num processo que ele mesmo fala que ele estava sentindo ao mesmo tempo a adolescência e a envelhecência. Mas ele mesmo fala que ele não tinha medo de envelhecer e tudo mais. E eu vou dizer uma coisa que não te contei antes. Eu acho Para Todos o melhor disco do Chico Buarque. Eu acho que tem as melhores composições do Chico Buarque, é o disco mais redondo dele. E eu conheci Chico Buarque com a música Para Todos. 93, pô, não precisa eu com 12 anos de idade conhecer Chico Buarque. Eu conheci Chico Buarque ali em 93 mesmo, com 13 anos, porque tocava Para Todos nas rádios e eu achei uma coisa absurda de genial. Repetindo o que você falou sobre construção. Que letra é essa louca, velho? Como é que o cara fez isso? Aí eu, no alto dos meus 13 anos de idade, descobri que era uma redondilha, né? Que aqui no caso desse poema, dessa letra, que é um poema, são redondilhas maiores, né? São versos com 7 sílabas. Mas aí a gente fala daqui a pouco. Depois vem As Cidades, que tem uma capa que eu acho muito feia, mas aqui é interessante. No As Cidades, que é de 98, tem uma música chamada Carioca. Mas o disco dele de 2006 que chama Carioca. Cara, o que acontece? A partir do Para Todos, o Chico Buarque começou a ter intervalos muito grandes entre um disco e outro. Porque antes do Para Todos, ele lançou Estorvo, que é o primeiro livro dele. E aí eu lembro que eu li uma entrevista dele uma vez em que ele falava que ele precisava parar para escrever o livro, e aí você tinha todo o processo de escrita do livro, publicação e divulgação do livro. E aí ele ia voltar para compor o disco, gravar o disco e fazer turnê do disco. Então ele dizia que quando ele voltava a fazer um disco, ele tinha esquecido como é que fazia, porque ele ficou imerso no processo de escrita do livro, que é completamente diferente. É outra coisa, né? E aí quando ele gravava o disco, ele tinha que parar, esquecer aquilo para voltar para escrever o próximo livro dele. Mas aqui, ó, no As Cidades tem Iracema Voou, que acabou virando uma música que o professor de português usa também sempre quando vai falar de Iracema, o livro. Em 2006 vem o Carioca, que é o último disco que eu tenho dessa coleção, porque eu tenho uma coleção que os CDs são todos iguais, né? E aqui tem outra... Então é uma dobradinha aqui que eu acho genial, que é a sexta e a sétima música, que é As Atrizes, e ela faz cinema. E tem uma música aqui que chama Leve, que é lindíssima também. E aí depois disso ele lançou só mais 2 discos. O Chico, aí tem uma coisa muito pessoal nesse disco também, porque foi logo depois da separação dele da Maria de Severo, né? Eles foram casados por décadas. É um disco bom, né? Mas essa pequena é talvez a melhor música do disco. Aí é meio complicado, pai, porque ele gravou essa música justamente com a menina que era a namorada dele na época, que eu esqueci até o nome. Mas eu não acho que seja um disco tão marcante quanto os outros. E aí o último dele é o Caravanas. E como eu falei, todos os discos agora rendem uma turnê, e a turnê rende um disco ao vivo. E Caravanas é o disco do Chico Buarque que eu menos ouvi. Mas ele começa com uma música muito, muito, muito bonita, que é Tua Cantiga. Mas enfim, cara, vamos lá pro Para Todos. A capa do disco é uma foto do Chico Buarque. E essa foto foi tirada quando o Chico Buarque era moleque e tentou roubar um carro, né? Aí foi preso. Muito doido, né, cara? Não, virou até notícia no jornal a prisão do Chico Buarque, mas não porque ele era o Chico Buarque, o filho do Sérgio Buarque de Holanda. A notícia foi simplesmente pivetes furtaram carro, 2 pontos, presos, né? E tem a foto do Chico Buarque aqui no jornal com aquela tarja no olho, porque não podia identificar, né? Porque ele tinha sido preso. E, cara, esse disco aqui, ele saiu num momento interessante, né? Porque ele é de 93, então tá ainda no processo de abertura democrática do Brasil, porque isso aconteceu em 85, Sim. mas a gente teve aqueles anos do governo Sarney. Depois aqui o Collor tinha acabado de renunciar para tentar escapar do processo de impeachment, e o Chico Buarque sempre foi envolvido com essas coisas e tudo mais, né? Então
Mas apesar disso, é um disco menos político, né? Bom, a primeira música, cara, é o que eu falei. Essa música me encantou tanto porque ele tá fazendo uma homenagem à música brasileira, né? Então ele começa falando de Antônio Brasileiro. Quem é Antônio Brasileiro? Quem é Antônio Brasileiro? Você não sabe? Eu não lembro. Não é que você não lembrar, você não sabe, Não porque sei, se você não. soubesse, não tem como não lembrar. Você pare com isso, rapaz. Quem é Esteja Antônio honesto Brasileiro? com a nossa audiência. Você para com isso, porque isso aí acaba com a nossa credibilidade. Antônio Brasileiro é ninguém mais, ninguém menos que Tom Jobim. Agora... Nossa, agora a música fez outro sentido pra mim. Que coisa, não? Inclusive, no ano seguinte, o Tom Jobim lançou o último disco dele. E por causa dessa música, ele mudou o nome do disco, e o nome do disco é Antônio Brasileiro. E realmente, brasileiro é o sobrenome do Tom Jobim. Não é invenção, é o sobrenome dele mesmo. Antônio Carlos, não sei o que lá, Brasileiro Jobim. É esse o nome. Né? E aí aqui ele fala de um monte de gente, né? Dorival Caymmi, Joaquim do Pandeiro, o Ari Barroso, Vinícius de Moraes, Nelson Cavaquinho, Luiz Gonzaga e por aí vai, né? Um monte de gente. Muitos nomes da música brasileira. E aí te desafio aqui a conhecer todos eles. Um desafio aí pra vida, tá? Todos eu ainda não conheço, mas conhecerei. Deixa aqui o meu compromisso. Vamos lá, vamos ver. Né? Mas ele se coloca como artista brasileiro, eu acho isso muito bonito. Sabe, eu acho que foi uma coisa, junto com conhecer a obra da Marisa Monte, que foi na mesma época, um pouco antes, na verdade, né, umas outras coisas, foi muito que abriu a minha cabeça pra música brasileira, pra MPB. Agora, a segunda música é Choro Bandido, que é a composição dele e do Edu Lobo, que é um dos parceiros mais contumazes dele. E o que acontece é que esse disco aqui, quando o Chico Buarque entrou em estúdio, ele tinha 4 músicas compostas já. E essa aqui é uma delas, só que não foi composta pro disco, ele só gravou, porque foi feita para uma peça do Augusto Boal, chamada O Corsário do Rei. Choro Bandido. Cara, essa música, quando eu ouvi o disco, eu fiquei tão encantado. Nessa coisa de mesmo que os cantores sejam falsos como eu, serão bonitas, não importa, são bonitas as canções. Eu acho de uma sinceridade ele falar justamente que para fazer uma canção bonita, eu não preciso estar vivendo aquilo, e é mais ou menos isso que a gente ensina quando a gente está falando de poesia, porque as pessoas têm mania de achar que poesia tem que ser aquilo que eu vivi. Toda poesia é autobiográfica, então, pelo amor de Deus, né? Isso não faz nenhum sentido, porque senão as pessoas têm que viver tanto para escrever poesia, a vida das pessoas tem que ser uma maluquice terrível, né? Viver muito, porque ainda mais gente que escreve poesia muito triste. Mas, pô, cara, haja depressão pra você ser tão triste assim, né? Pois é. Você falou do Construção, de certa maneira, e ter aberto sua cabeça e tal. Muita coisa que eu ouvi o Chico Buarque quando eu era moleque, assim, abriu a minha cabeça para eu entender, inclusive, o que era poesia, o que era arte, entender que música pode ser poesia também, porque nem sempre a gente consegue entender isso, né? Depois, terceira música, Tempo e Artista, de certa maneira também metalinguística, e aqui ele consegue ser quase surrealista. Né? As imagens que ele cria, aí é um talento doido do Chico Buarque também, para criar ele consegue imagens. Usar as palavras para criar imagens, né, na sua Sim. cabeça. Deixa isso claro no começo da música, porque você tem aqui um eu lírico pessoal, né? Ele tá falando em primeira pessoa. Imagino o artista no anfiteatro. Pronto, se ele tá imaginando, qual que é a sua obrigação? Imaginar junto com ele, só que aí, né, de acordo com o que ele tá falando, mas criando as suas próprias imagens, né? E ele fala dessa posição, né, do artista que no anfiteatro, no palco, ele está buscando alcançar a sua glória. Né? Eu acho que uma coisa interessante a gente pensar sobre Chico Buarque é justamente como ele consegue transitar por ritmos diferentes. Isso eu senti bastante no disco, cara.
Porque ele começa com uma música que vai misturando muitos elementos de instrumentos que às vezes parece que tá meio fora do tom ali. Para todos? Eu Fora senti de tom? isso. É, assim, parece que a música, ela toca num tom, tipo, o que manda nela seria o violão, mas a flauta do transversal, ela entra fazendo um outro tom, um semitom, que parece uma desafinação proposital. Eu sinto que, assim... Achei estranho a sua definição aí. É porque parece que tem coisa não é fora do lugar, mas parece que é tudo muito proposital. Assim, ó, isso aqui tá num tom acima ou num tom abaixo, só que é de propósito. Tá, e aí a relação com o que eu falei que você ia fazer E aí depois disso ele vem com duas baladas, músicas muito mais tranquilas. Balada não é exatamente a palavra, né? Qual que seria exatamente a palavra? Cara, é que assim, quando você fala em balada, normalmente eu penso o quê? Numa banda de rock que faz uma música agitada e de repente fala uma música romântica. Uhum. Né? Essa música, Tempo e Artista, ela tem muito um ritmo quase de valsa. Certo. Né? Então, assim, ó, balada, né? É É uma porque coisa quando eu meio falo- genérica demais pra você usar com É Chico porque Buarque. quando eu penso em balada, vai parecer meio genérico a palavra que você falou. Mas eu penso em músicas que você consegue dançar. Ah, então se você estiver dançando um tango ou uma valsa, é balada, então. Porque o tango e a valsa são Uhum. músicas pra dançar, são completamente diferentes. Né? Mas aí eu tava falando isso por quê? Porque eu tava esperando essa música, De Volta ao Samba. E é a quarta música do disco. Uhum. Ele ainda não tinha colocado um samba, e o samba é uma coisa que está presente carreira na obra toda do Chico Buarque, né? Desde o primeiro disco. E eu acho muito legal ele falar, aqui é o meu lugar. E Onde é o meu lugar? Parece No que ele tá samba. pedindo desculpa por ter ficado longe do ritmo. É quase Ele falou assim, me aceita de volta. É quase a mesma coisa que o Nelson Gonçalves faz na Volta do Boêmio, né? Uhum. Tipo, ele se afasta e aí ele pede desculpas e pede licença pra voltar pra Boemia. É meio que isso, né? É meio que essa desculpa mesmo. Agora, eu preciso ir pra outra música aqui, cara, porque Sobre Todas as Coisas é uma música quase metafísica, né? Porque é uma reflexão sobre o amor, mas mais do que isso é sobre a natureza de Deus, sabe? Aqui ele usa uma coisa mais jazzística no instrumental, né? Mas por que ele usa uma coisa meio jazzística? Porque essa música foi composta para o Grande Circo Místico, que é um balé. Então é essa a ideia, né? Entendi. Aqui você tem os instrumentos de sopro, né? Tem os metais aqui também. Mas, cara, eu lembro que quando eu ouvi isso pela primeira vez, com essa guitarrinha e tal, e essa letra, eu falei, cara, o que ele tá fazendo? Eu demorei muito pra entender todas as nuances da letra dessa música. É um negócio muito louco, É porque... aquela música que a gente fica revisitando pra tentar entender e sempre que você vai, você descobre mais. apesar da letra ser curta, né? Uhum. É uma letra bem, bem curta. E de novo é o quê? Parceria dele com o Edu Lobo. Mais uma vez, essa música ela é velha. Essa música ela não é de 93. Essa música eles compuseram em 82. Né? E aí ele resolveu regravar aqui, né? Quer dizer, gravar, porque pra peça provavelmente não era ele, né? E colocar nesse disco. Eu achei um favor que ele fez pra gente ter gravado essa música, porque é fenomenal. Agora, né, piano aqui, Outra Noite. Essa música eu acho tão triste, rapaz. Caramba, viu? Eu acho que o disco inteiro ele tem um tom meio triste. Tirando uma música ou outra que são sambas mais alegres, a grande maioria das músicas são tristes. Só que é a gente voltando ao que a gente falou quando a gente falou de Radiohead. É achar a beleza na tristeza, cara. Porque é completamente brilhante como ele consegue fazer isso e fica um negócio tão lindo. Porque é de emocionar, cara. Você parar assim pra sentir a música, dá vontade de chorar às vezes. Você já tinha ouvido algum disco inteiro de Chico Buarque, assim, do Sem começo ser ao fim? Sem ser construção? Aham. Não.
É que agora, pelo menos, eu não vou nem falar, se você demorar muito, ela vai aumentando a Chico Buarque, porque não vai. O cara demora pra caramba pra lançar disco agora, né? Mas eu lembro que eu fui comprando e esses CDs do Chico Buarque, eles foram sendo relançados um por mês. Eu acho que era isso. E aí eu fui comprando um por um e dava tempo de comprar e aproveitar bastante o disco aqui, né? Comprar o próximo. Até chegar ao próximo. Mas, tranquilamente, o disco que eu mais ouvi dele é o Para Todos. Tipo, de vez em quando... tô com vontade de ouvir Chico Buarque. Eu tenho essa inclinação de ir lá e pegar o Para Todos. Aí depois eu acho que é o Almanac, o segundo que eu ouvi mais. E depois os outros tudo meio igual, né? Para Todos não foi o primeiro disco dele que eu comprei. Na verdade, o que eu comprei, eu acho que foi o Chico ao Vivo, que é esse que você falou, que tinha a versão mais da hora de construção. E depois eu comprei o box com os 3 primeiros dele. Uhum. E aí depois eu fui comprando a coleção. Agora vem uma música que é muito divertida, que é Biscate, que é ele e a Gal Costa, né, que combinou muito bem. Nossa, aqui. Incrível a parceria. E, cara, essa letra é muito engraçada, velho. E difícil de cantar, porque ele coloca umas palavras aqui que eu penso, haja dicção, mano. Que quem te mandou tomar conhaque com o ticket que te dei pro leite. Mas, pô, cantar esse negócio não é fácil não, sabe? Os caras dão uma engasgada ali, pronto, já era. Imagina o Renato Russo, que vivia errando as letras, cantando negócio ao vivo, tá? Lucas da Fresno. Nossa, ia ser Nossa, esse é um negócio assim. Agora, tem uma cena nessa música que é telefone, é voz de dama, se penteia pra atender, velho. Eu acho isso muito engraçado, porque deve ser mais direitinho a cena, né? Uhum. A mulher do cara tem telefone, é pra você, o cara arruma o cabelo pra atender, né? Só que esse biscate do Tito, pelo amor de Deus, não tá xingando ninguém. É que ele fala, vivo de biscate, queres que eu te sustente. Biscate é bico, né? Aqueles desempreguinho rápido ali que você faz só para ganhar algum dinheiro, né? Agora, a próxima aqui, cara, romance, o Chico Buarque alcança um tom que ele deve ter esforçado bastante, porque é um tom difícil pra voz dele, né? Mas eu adoro esses 2 primeiros versos. Te sequestrei, vou te reter pra sempre na minha ideia. Eu acho isso num nível de poesia é que o Chico Buarque é foda. Ele tá num nível de poesia que pouca gente alcança, principalmente na música, né? Mas essa coisa, te sequestrei, beleza. Mas eu não sequestrei a pessoa. Eu sequestrei a imagem. Isso sempre vai estar na minha ideia. Mesmo que você vá embora e que esteja outra mulher. Uhum. Basicamente, em determinada perspectiva aqui, ele tá falando a mesma coisa que o Só Pra Contrariar. Sabe? Tô fazendo amor com outra pessoa, mas meu coração vai ser pra sempre seu. Exatamente. Só que o detalhe é a elegância, meu querido. A inteligência. Sabe, a gente fala... Não precisa chamar os caras de não, burro não também. Não é... Mas a questão é a seguinte. A forma como ele constrói a letra, né? Temas são os mesmos. Só que o Chico Buarque ele também fala de putaria. Só que ele dá uma elegância pro negócio. Então, se você for pensar em alguns casos, até no Eu Te Amo, aquela música que eu falei, ele tá falando de uma relação que tem a questão carnal lá também, mas ele fala de um jeito diferente. Ele fala com todos os recursos que a linguagem poética traz. O que não quer dizer que eu esteja aqui desvalorizando a outra linguagem. A outra linguagem também é importante, porque tem muita gente que quer ouvir aquilo. Tem gente que... Quer dizer, Só Pra Contrariar, não sei se alguém ainda gosta, mas nos anos 90 todo mundo ouvia. Muita gente ouvia. Era extremamente popular. E as pessoas nunca iam ouvir Chico Buarque, sabe? E tudo bem, sabe? Eu só aprendi com Herbert Viana. Se tem essa galera que faz muito sucesso, é porque tem muita gente que quer ouvir. Então tem valor, sacou? Mas também tem a galera que quer ouvir uma coisa mais complicada e tudo mais. E aí vai ouvir Chico Buarque, pô. Bom, agora, cara, Futuros Amantes, falei errado, é uma obra-prima. É uma obra-prima, essa também tem esse caráter surrealista e vai criar essa história de que no futuro
o rio vai estar submerso e os mergulhadores, os escafandristas, vão mergulhar e encontrar restos de amor. Que coisa bonita, né, cara? Ele sabe como usar a língua, a linguagem daqui, de uma forma que ele constrói toda a imagem de uma história. Usando palavras... Pô, não é fácil você encaixar escafandristas Realmente. numa letra. Cara, mas ele pensa, né, nessa ideia. Os arqueólogos, exploradores não estão descobrindo civilizações antigas, então no futuro alguém vai descobrir a nossa civilização, sabe? Isso aqui não vai existir. É que ele coloca essa coisa debaixo d'água. Mas as histórias podem ser redescobertas, as histórias que as pessoas vivem, sabe? Nossa, essa música... Ah, cara, quem não gosta dessa música é doido, eu acho. É bonito num nível alarmante, eu diria. Aí vem Piano na Mangueira, que quem está fazendo participação, quem está literalmente tocando piano nessa música, Tom Jobim. Tom Jobim. Cara, eu vou ter que ler um negócio aqui, que é o seguinte. O Tom Jobim não, desculpa. O Chico Buarque mandou a fita com a gravação de Para Todos pro Tom Jobim. E o Tom Jobim recebeu isso quando ele estava numa churrascaria no Rio de Janeiro. E aí ele se sentiu na obrigação de responder ao Chico Buarque. Aí ele pediu um papel pro cara da churrascaria, o cara levou um papel desses de fax, que os mais jovens nem devem saber o que é. E aí ele escreveu o seguinte aqui: Chico, my love, a tua homenagem me deixou estarrecido. Estou desvanecido, deliquescente, maravilhado, sobretudo porque é para todos, para mim, para você. Eu sempre tive a ideia de fazer uma música para todos. Falei com o Vinícius e ele fez com o Baden, o Baden Powell no caso, né? O samba da bênção. A minha toada nunca aconteceu, mas agora aconteceu. É bom amar depois de perder. Estou um pouco inebriado tomando Fernet Branca. Imagina, a mesa tá muito busy. Beijo, 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 Tom Jobim. E, tipo, é muito interessante, porque ele ficou feliz e ele falou, minha toada nasceu, a toada que eu queria fazer, mas não fui eu que fiz, né? Porque a minha ideia, o Vinícius acabou fazendo com o Baden Powell, não fez comigo. E aí, o Chico Buarque chama o Tom Jobim pra tocar piano na música Piano na Mangueira, que é uma parceria muito bonita, muito viva dos dois, né? Depois vem Pivete, que, como eu tinha comentado, ele compôs com Francis Haim em 1978, saiu no disco dele de 78, e aqui basicamente ele está narrando a vida dos meninos de rua do Rio de Janeiro, né? É essa que é a história. Essa seria a música aqui no Para Todos mais com viés social, digamos assim. Sim, não, tranquilamente. E assim, ela se traveste de uma coisa mais divertida. Né? Mas é a hora que você pensa bem, quem é esse menino que todos chamam de Pivete? Né? E aí, cara, o disco fecha com o que eu considero, pelo menos, não sei se você vai concordar comigo, a letra mais difícil do disco inteiro. Né? Que é a foto da capa. Né? Quando ele fala, era mera contra a cara, face obscura, né? Nessa música que se chama A Foto da Capa. E, de certa maneira, olha só que interessante o conceito. Ele coloca a sua própria foto, que tirou quando ele era um menino, que estava sendo preso, na capa, e ele coloca fotos de pessoas comuns. Ninguém que está aqui na capa desse disco é gente conhecida. Né? Por quê? Porque o disco é para todos. Né? E aí ele fecha com essa música que ele compôs, falando sobre a foto da capa. E quando o artista, né, a música começa com o retrato do artista quando moço, fazendo alusão a ele mesmo, nessa foto que está
na capa. E quem ele é? Uma figura que não era promissora, é a figura do Larápio Rastafari, porque ele tinha tentado roubar um carro e não conseguiu ainda por cima, né? E ele vai se descrevendo de uma maneira muito, muito complexa. Os versos são muito complexos, né? Eu acho assim, depois que ele fez essa música e fechou o disco, realmente não tinha mais o que fazer. Não dá pra ele pensar, pera, deixa eu compor mais uma aqui. E fecha bem o disco, eu acho que Fecha. não sobra nada. É um disco muito correto, cara. Correto? É um correto muito bom, cara. Cara, o Chico Buarque não tem disco ruim. Uhum. Tá? Ele pode ter músicas que não agradem isso tanto. aqui não ficou tão legal, tá? Mas disco, pensar, nossa, um disco ruim, Chico Buarque não tem. Tá? Que eu falei no começo, né? O Chico Buarque Volume 4 é considerado o pior disco dele, mas se você prestar atenção, cara, ainda não é ruim, né? O pior disco dele é um disco bom. É um disco bom, né? Não é, nossa, todos os discos dele são geniais. Não, eu acho para todos um disco genial. Uhum. Alguns discos dele são muito, 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 muito bons, né? Mas ele não tem nenhum disco assim que você pensa, nossa, velho, Chico Buarque gravou isso, né? E agora é bom, porque ele tá fazendo uns discos curtos, normalmente com 10 músicas ali só. E ele grava quando ele quer, né? Ele não precisa mais estar preso a coisa de um disco por ano, um disco a cada 2 anos, como era ali nos anos 70. Bom, galera, que é isso, né? Chegamos aqui ao fim do nosso programa do Chico Buarque. Se você chegou até aqui, acho que a gente merece uma curtida aqui nesse vídeo. Se você não se inscreveu ainda, se inscreve no canal, porque, olha, você aguentou a gente falando o homem aqui. Então é porque você gostou. Grande abraço. Um beijo e até o próximo disco.